E naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este João tinha suas vestes de pelos e alimentava de gafanhoto de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos testifico, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E este também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Em verdade eu vos digo, que vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua mão direita tem a pá, e limpará toda a eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos, amados irmãos, que antes que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o príncipe da vida, viesse, aleluia, pisar no solo desta terra, Deus começou a preparar o cenáculo desta terra para mostrar o plano de salvação, tanto para Israel como para a nação inteira, porque o Evangelho está sendo anunciado até os confins da terra. Deus preparou o idioma universal, a saber, o grego, para que através do grego, maior número de pessoas viesse, aleluia, receber as boas novas. Deus também preparou o porta-voz, João o Batista, a voz que clama no deserto, com a sua mensagem de impacto, de justiça e de juízo, ia preparar um povo bem disposto para servir ao Senhor. Deus também preparou uma virgem, Maria de Nazaré, aleluia, para que através de Maria de Nazaré houvesse e acontecesse o maior fenômeno de toda a história da humanidade, a encarnação do Verbo. Tudo está preparado. Deus preparou o idioma, Deus preparou o império, Deus preparou um profeta, Deus preparou uma virgem. Agora Jesus Cristo, com 30 anos de idade, vai iniciar o seu ministério. Mas antes que Jesus Cristo viesse iniciar o seu ministério, o seu primo João Batista já estava pregando. A Bíblia vai dizer que foi numerados os dias, Israel já não ouvia a voz do Senhor, o povo se apostatou, a nação de Israel estava desgarrada como ovelha sem pastor. Aí a Bíblia vai dizer que João vem lá do deserto, clamando aos ouvidos da nação de Israel, dizendo: arrependemos, porque é chegado o reino do céu. A Bíblia vai dizer, meus queridos amados irmãos, que muitos da nação de Israel, que estava nos caminhos errados, agora vai ouvir novamente a voz do Senhor, e vai ao profeta João Batista, confessando os seus pecados e sendo lavado pelas águas batismais. A Bíblia vai dizer, meus amados, que João pregando, vem Jesus Cristo para ser batizado por ele. Ele, quando vem Jesus, ele diz: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Disse Jesus: deixa para que se cumpra toda a justiça. Jesus não veio aniquilar a lei nem a justiça, mas Jesus é o cumpridor da palavra
das Escrituras e da justiça. A Bíblia vai dizer que quando João batiza Jesus de Nazaré, Jesus sai, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba e repousa sobre Jesus de Nazaré, e pelo Espírito Jesus foi conduzido ao deserto. Chegando ao deserto, 40 dias Jesus jejuou, e a Bíblia diz que chega o tentador para tentar o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que o tentador, chegando-se a Jesus de Nazaré, pergunta: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, sendo homem, tinha fome, tinha sede. Satanás, sabendo que Jesus teve fome e tinha sede, chega a ele para o tentar. O diabo, ele não tenta nós daquilo que tem bonança, ele vem na nossa fragilidade, ele vem na nossa fraqueza. Mas eu quero te dizer, irmão, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque quando chegar o adversário, você vai ter a arma certa para derrubar o adversário. Chegando-se o diabo e dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ali ele estava fazendo menção do Filho de Deus quando estava sendo testado lá no deserto e tentar a Deus na solidão, pedindo pão. Agora ele chega ao verdadeiro Filho de Deus e olha, transforma essas pedras em pães para ver se realmente tu és o Filho de Deus. Mas Jesus de Nazaré, sendo o próprio Deus, a própria palavra viva, ele vai dizer ao tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem depende daquilo que Deus fala, irmão. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Observe que o diabo conhece as Escrituras, ele crê que estremece, mas não obedece. Muitos, aleluia, conhece a Bíblia, muitos conhecem as Escrituras, mas não adianta apenas conhecer, não adianta mas apenas ser ouvinte da palavra. Nós temos que ser praticante da palavra. Os demônios creem que estremece, mas não obedece. Deus quer que o homem obedeça a sua palavra. O diabo, ele conhecia as Escrituras, fazendo menção aqui do Salmo 91, onde diz que Deus ordenará anjo ao seu respeito para te guardar, para que não tropece alguma pedra. Jesus repreende o diabo, dizendo: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ei, aleluia, o diabo, ele caiu por terra mais uma vez, porque ele agora estava de frente à própria palavra, o verbo de Deus. Aleluia, quem se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Mas o diabo, aleluia, novamente levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. É isso que o adversário tem feito com os homens, enganado, porque é uma guerra entre a carne e o espírito, e o troféu é o teu coração. O diabo, aleluia, Jesus, ele falou para Jesus: se tu se prostrares e me adorar, darei a ti todo esse reino do mundo e a sua glória. O diabo tem feito isso com os homens,
dado toda a glória desse mundo. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você desfrutar por algum momento os prazeres que este mundo oferece? O que adianta o homem gozar as coisas, os prazeres carnais, e quando morrer não levar nada? Não adianta nada a tua prata, não adianta nada o teu ouro, não adianta nada teu carro importado. Quando tu morrer, irmão, vão te vestir com uma roupa, vão te colocar num caixão. Tu não vai levar prata, tu não vai levar ouro, tu é pó e para o pó tu vai voltar. Quem vai te consumir são os bichos, irmão. O que vale na vida do homem é a tua alma. O diabo não está de olho na tua matéria, porque a tua matéria é pó. O diabo está de olho na tua alma para te levar ao inferno. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que aceitar Jesus Cristo e andar nos seus caminhos, a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não anda segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte, mas aquele que se inclinar para a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, esse tem vida e vida com abundância. Arrependa-se dos seus pecados, olhe para o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Ele, aleluia, te amou, ele me amou, ele nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus, sacrificando o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você. Satanás tem enganado o homem de geração a geração, oferecendo a glória momentânea deste mundo. E ele quis fazer isso com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele tem todo o poder na sua mão. Como homem, ele sentia fome. Como Deus, ele, aleluia, tinha pai. O seu pai se chama Jeová. Como homem, a sua mãe se chamava Maria de Nazaré. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos, que ele vai repreender Satanás. E disse-lhe, aleluia, sai-te para trás, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Você vê que o diabo ofereceu o mundo, a glória deste mundo, para que Jesus se prostrasse perante ele. É isso que o diabo quer fazer com os homens na terra, que os homens venham se prostrar e adorar ele. E ele dá glória ao homem, glória enganadora, glória momentânea. Moisés preferiu, aleluia, sofrer com o povo do Senhor lá no deserto, do que a glória momentânea do Egito. A glória desse mundo é momentânea. Se renda a Deus, se volte para Deus. Pastor Aparecido, eu estava observando, louvado seja Deus, nos carros, nas casas, uma mensagem em João capítulo 14, 16, onde fala que ele, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você conhecer esse versículo se você não se render a ele. Se Jesus é a verdade, por que você não vem para a verdade? Se Jesus é a vida, por que você não sai da morte e vem para a vida? Se Jesus é o caminho que conduz à salvação, por que você está no caminho largo, irmão? Se renda a Deus, se volte para Deus. Ei, amanhã pode ser tarde. Muitos têm se aborrecido com a palavra de Deus. Por quê? Porque não querem ouvir a Deus. Porque a condenação é esta, que Jesus veio ao mundo, Jesus é a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não queira permanecer nos seus pecados.
As minhas mãos estão limpas do teu sangue, irmão. Jesus está falando conosco. É momento de nós fazer uma reflexão da nossa vida, porque amanhã pode ser tarde. E a Bíblia vai dizer que Jesus, vencendo a tentação do diabo, ele retorna para a nação de Israel. Então o diabo deixou, e chegando os anjos o serviram. Tem anjo neste lugar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmão, em Mateus capítulo 4:17, que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, o homem não pode agradar a Deus. Se o homem dá nas suas concupiscências da carne, de modo algum pode agradar a Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos, ó nação, arrependei-vos, ó mutantes, arrependei-vos, ó povo da localidade, porque Jesus Cristo, Ele não quer que o homem se perca. Hoje você está respirando, amanhã seu fôlego de vida pode acabar, irmão. Hoje você está andando, amanhã você pode estar em cima de uma cama. Os hospitais estão cheios, aleluia, as UTIs estão cheias, o câncer está matando, aleluia, Jesus. A doença que está sendo mais colocada no ser humano é o câncer, por causa das comidas. Ei, observe que a duração do homem é de 70 anos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Deus preparou João Batista, e João era diferente, porque João, ele não buscava glória. João buscava fazer a vontade de Deus. João pregava com impacto, e os religiosos iam João e diziam: o que nós fazemos para ser salvo? Eu falo assim: olha, não peçais mais tributo do que está na lei. João, olhando a hipocrisia daqueles religiosos, dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu quero dizer, irmão, que Deus está sendo locano, aleluia, usando os pregadores para sair dos templos, das igrejas, e vir para as ruas, para dizer que Jesus te amou a tua vida. Ei, depois que o fôlego de vida acabar, irmão, acabou. Não adianta reza, não adianta prece, não adianta nada. Você vai estar lá no sepulcro, aguardando o julgamento. Hebreus capítulo 9, 27. O homem está sujeito a morrer só uma vez, e depois segue o juízo. Não adianta de nada, irmão. Depois que o homem morrer, ele está aguardando o juízo de Deus. Ei, arrependa dos seus pecados. Jesus de Nazaré não morreu naquela cruz simplesmente para você ter liberdade de fazer o que você quer da sua vida. Jesus de Nazaré se permitiu ser pregado naquela cruz, derramar o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Quem segurou Jesus naquela cruz não foi os cravos, os pregos. Quem segurou Jesus naquela cruz foi o amor de Deus pela nação de Israel. Foi o amor de Deus por mim e por você. Jesus, aleluia, falou: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida para que você tenha vida e tenha com abundância. Mas, aleluia, dois caminhos é colocado na vida do homem: o caminho da vida, o caminho da morte. E você que decide. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quer andar no caminho verdadeiro, Jesus é o caminho. Se você quer ter vida com abundância, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus de Nazaré.